Pessoal, boa noite. Boa noite. Agora eu fico de energia da casa, casa cheia. Graças a Deus. Ninguém está aqui por acaso, né? Deus providenciou que cada um esteja aqui hoje, é porque cada um tem algo a acrescentar energeticamente, intelectualmente, dentro da doutrina, ou mesmo para aprender um pouco mais sobre a palavra, sobre a doutrina e sobre a visão histórica desse assunto que vamos falar hoje. Hoje nós vamos tratar sobre céu, inferno e purgatório. Para quem não conhece, meu nome é Adalberto Mourão. Hoje, exatamente hoje, faz um ano que eu tenho 3 maridos. Então fico muito feliz com o convite de estar participando do evento tão maravilhoso. Há 15 anos vem acontecendo. E viemos aqui para poder somar. Vamos dando início ao assunto. Eu vou começar uma leitura, gente, que eu acho que é essencial para apresentar um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre o assunto abordado hoje e sobre o que nós realmente acreditamos aqui dentro da doutrina. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Dando continuidade dentro desse tema, que é muito grande e maravilhoso, que vos direi nos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis com em que habitais a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do diabo. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais feliz. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas o meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Essas palavras constam no Evangelho segundo o Espiritismo da Glorificação de Allan Kardec. Então hoje, pessoal, necessito da ajuda de vocês para que a gente possa desenvolver aqui, dentro da capacidade de entendimento de cada um e dentro do conhecimento da parte de vocês partindo para mim. Então essa participação é muito importante. E juntando todos numa única energia, que todos nós somos energia, uma centelha divina do Pai, gostaria que todos pudessem pronunciar. Então, para a gente ficar um pouco mais dinâmico e ter uma participação mais inerente de todos, vamos fazer o seguinte: toda vez que eu dizer Deus é bom o tempo todo, vocês respondem o tempo todo Deus é bom. Vamos treinar para ver se funciona? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Graças a Deus. O assunto que vamos abordar hoje não passou. Mas a gente vai chegar lá. Só um minutinho, falhas técnicas. A destinação da alma humana. A destinação da alma humana é o tema da 15ª palestra, 15ª Semana Espírita. E a palestra de hoje nós vamos tratar sobre céu, inferno e purgatório. Mas podemos falar um pouco, dar uma entrada dentro desse tema tão maravilhoso que vai abranger a todos os dias de palestra, que iniciou na terça com o CIMER, a preparação, a educação para a morte,
Ontem a Mariane, que deu uma aula para a gente sobre experiências EQM, né? Experiências de quase morte. Hoje vamos falar sobre céu, inferno e purgatório. E amanhã teremos o encerramento da 15ª Semana Espírita, falando justamente sobre a destinação da alma humana. Então, a destinação da alma humana, ela é vista, diante de toda a história, de diversas maneiras pelas religiões, pelas ciências e pelas bases filosóficas. Nos textos mais antigos da Bíblia, não se tinha muita visão do após-vida, ou melhor, do pós-morte, né? Para realizar-se plenamente, antigamente, o ser humano acreditava que era necessário se dar bem materialmente. Era preciso com que você crescesse na vida, criasse seus filhos, conhecesse os filhos dos filhos, né? E não havia uma esperança da vida após a morte. Embora no Israel antigo também não existia a ideia de que após a morte tudo desapareceria. Era algo não muito sólido, não muito consistente. Acreditava-se que algo haveria depois, mas não sabia-se o que exatamente se esperava, né? Durante um período, antes ainda da crença dentro da Igreja Católica sobre o céu, inferno e purgatório, acreditava-se que nós iríamos para o Sheol. Sheol era um lugar considerado o reino das sombras, mas qual Deus reinava. Mas que não necessariamente haveria também o diabo e o paraíso, né? Todos os homens, bons e ruins, justos e injustos, iriam para esse local. Há muita contradição também sobre o Sheol. Em vários locais de pesquisa, há muitas visões que analisam esse local de uma forma diferente. Eu estou colocando para vocês a forma que dentro de pesquisa eu vi que é a mais pregada, a que mais se acredita, dentro dessa época onde pouco conhecimento se tinha. E no Sheol, como todos os homens chegaram lá, independente de como foi a sua vida aqui na Terra, boa ou ruim, ainda assim havia um Deus justo, que para os homens, os espíritos que aqui foram justos, eles ganhavam uma certa bênção para 1000 gerações da sua família, assim como os maus, 3 gerações de sua família eram teoricamente, assim dizendo, resumidamente, amaldiçoados. Mas isso foi algo que passou por um breve período da história e que não teve muita consistência ao passar dos tempos. Baseado nas afirmações que simbolizam a fé, a teologia cristã elaborou ao longo dos séculos uma reflexão que deu origem durante a época medieval aos antigos dedicados aos novíssimos. Novíssimo significa as coisas novas, que através do novíssimo nós tivemos o que chamamos hoje de céu, inferno e purgatório. Esse era o artigo que desenvolvia toda a tese, toda a trama, onde mistificaram muito o conceito de quando nós iríamos para após a nossa vida, né? Então esses novíssimos ainda hoje são estudados. Hoje eles são estudados na escatologia, que estuda as coisas últimas e definitivas. Resumidamente, para não delongar dentro desse assunto, é como se estudasse o fim dos tempos. O que vai acontecer na época que houver uma destruição, assim dizendo em massa, aniquilamento da terra, para que, dentro do assunto que iremos abordar, nós sejamos acolhidos no céu, no inferno, ou expurgaremos nossos pecados dentro do purgatório. Os novíssimos é resultado do encontro entre várias representações da vida futura, muitas delas presentes na Bíblia, outras em outras culturas, tradições religiosas, filosóficas, onde tivemos uma grande influência, principalmente da cultura e da mitologia grega. Então, vamos dar início ao assunto, não por ordem cronológica, mas vamos falar do que é o nosso tabu e é onde ninguém quer chegar, que é o inferno. O inferno, bonito, né? Só que não. Acredito que ninguém deseja chegar dentro de uma figura dessa nos aguardando, né? Imagina você, ao despertar, abrir os olhos, você só vê fogo e um cesto de fruta à sua frente. Bom, assim foi mistificado, assim muitos acreditam até hoje que vai ser o paradeiro daqueles pecadores, daqueles que não seguiram o caminho divino, ou que não seguiram o que foi pregado dentro das religiões. Inferno vem do latim inferno, que quer dizer inferior, o que está embaixo, né?
indicado também pelo mundo dos mortos, conforme a acepção judaica, o reino subterrâneo, que foi o termo utilizado para traduzir Hades. Isso veio já da cultura grega, veio de um conhecimento ainda muito mais antigo, que Pelé, diante de Jesus. No século VI, antes da vinda de Cristo, Homero, que era um escritor e poeta grego, já abordava esse assunto. E para a gente entender um pouco mais sobre essa influência da mitologia grega dentro da nossa religião ou dentro das crenças atuais que definem céu e inferno, vamos entender um pouco mais como era essa mitologia grega, o que era Hades e como funcionava após a morte, o que se acreditava lá dentro da mitologia. Quando alguém morria, ele era levado pelo deus Hermes, porque era uma cultura politeísta, haviam vários deuses. Existia Poseidon, deus do oceano, Zeus, que era o deus do Olimpo, enfim, dentre outros deuses que a gente não precisa estar estendendo muito dentro da mitologia grega, que é muito rica em conhecimentos e muito vasta. Então, o deus Hermes, ele pegava essa alma, após o desencarne, como nós espíritos chamamos, e levava até Hades, que era o mundo inferior, posteriormente traduzido para inferno, onde bebia da água do rio Lete, o que trazia um esquecimento total da vida terrena. Atravessava o rio Estige em uma barca conduzida pelo seu severo Caronte. Caronte, como pagamento, ele que era o barqueiro que passava naquele rio das almas, ele recebia um óbolo. Esse óbolo, ele era moeda na época de menor valor. Quando alguém morria, os seus parentes colocavam em sua boca ou em seus olhos para que ele pudesse estar pagando o Caronte, o barqueiro, para atravessá-lo e levarem até o juízo final, que lá no final dessa travessia os encontravam. Então o morto atravessava os portões monumentais eternamente guardados por Cérbero, que era um cão de 3 cabeças com a cauda de serpente. Daí já se existia todo um pavor dentro do que nos esperava. Antes de sermos julgados como almas justas ou injustas, nós já passávamos por situações que não queríamos, vamos dizer assim, estar fugindo da regra, seguindo simplesmente o que era designado dentro daquele percurso até sermos julgados. Então, Cérberus era o guardião que permitia a entrada de todos, porém a entrada não deixava ninguém sair. Seus dentes eram como filamentos de dentes de tubarões que dilaceravam os corpos, assim dizendo, de todos que dali tentavam fugir. Então era algo muito temido dentro da mitologia grega. Dentro desses portões, como ninguém poderia sair, finalmente chegávamos a Hades, que não é apenas o nome do local, mas sim o deus do mundo subterrâneo. E também pelos romanos conhecido como Platão, que ele era o deus das riquezas terrestres, principalmente do mundo subterrâneo, mas também conhecido, principalmente pelos romanos, como deus de todas as riquezas que envolvem a terra. Hades e Perséfone, sua esposa, recebiam esse defunto, e a sentença dos severos e justíssimos juízes dos mortos, Minos, Radamante e Eaco, era o que iria prevalecer durante a sua eternidade, que você teria méritos a ser conduzido para os aprazíveis campos elíseos, digamos que fosse o paraíso dos gregos, onde tudo de bom seria encontrado, banquetes com deuses e a felicidade eterna, ou para os tormentos eternos de Hades, que ficava próximo dos campos elíseos. Primeiramente, eles eram vizinhos, assim dizendo, e depois foram, dentro da alteração, da metamorfose que ocorreu com a mitologia grega, eles foram para o subterrâneo, mais distante dos campos elíseos. E além de Hades, que é um lugar de muito sofrimento e que nos carrega por toda a eternidade, ainda existia um inferno pior, que era o chamado Tártaro, que lá era onde eram aprisionados os titãs, que governavam a era da mitologia grega, e que através de toda uma guerra mística e mitológica, eles foram lá aprisionados. E é considerado o local onde o crime encontra seu real castigo. E esse castigo, ele foi feito através das crenças das próprias pessoas, o que elas mesmas temiam. Por exemplo, quem inventou os castigos e que teve mais influência diante do poeta, era simplesmente o que eles temiam após a sua própria morte.
Então, essa é a origem do inferno, o nosso medo, o nosso pânico, o que nós consideramos o pior a nos esperar após desencarnarmos, se mal aqui fomos. Né? Então, por exemplo, Sísifo, esse foi um ladrão e assassino, que ele foi condenado a empurrar por toda a eternidade uma rocha ladeira acima. Qual que era esse objetivo? Ele passava um bom tempo subindo dentro daquele sacrifício, empurrando aquela rocha para cima, simplesmente para chegar lá com o peso da própria perna, ela descer, e lá embaixo ele volta a começar tudo de novo. Ou seja, ele vai ficar a eternidade inteira empurrando uma rocha ladeira acima. Um grande desprazer, né, de viver por toda a eternidade. Lá no Tártaro também estava Ixion, o primeiro homem a derramar sangue de um parente. Para não dar os dotes à noiva, ele empurrou o sogro dentro de um lugar de fogo ardendo em chamas. E lá ele veio a padecer. Então, o seu castigo foi passar toda a eternidade girando em uma roda em chamas. Ou seja, matou seu sogro queimado e imaginou mais ou menos, olho por olho, dente por dente, vou sofrer mais ou menos igual as consequências. Em uma roda girando dentro do fogo eterno, ali ele se passou queimando. Tem um terceiro exemplo também para finalizar sobre a mitologia e entrarmos dentro do ponto carro-chefe da nossa crença no inferno. Teve também tanto que esse foi um privilegiado, que ele tinha confiança dos deuses, ele conversava, ceava com eles e resolveu dividir a comida e os seus segredos divinos com alguns amigos próximos. Castigado pelos deuses, a sua punição pela traição, ele ficou mergulhado até a cabeça em água gelada durante toda a eternidade, em uma sede imensurável, onde quando ele tentava beber aquela água, a água baixava, ele não conseguia matar sua sede, e uma oliveira, uma videira em cima, na verdade, com vários cachos de uva, e ele também uma imensa fome, quando ele tentava comer, a própria videira levantava aqueles cachos de uva. Ou seja, ele foi condenado a passar sede, fome e frio durante toda a eternidade. E daí, dentro dessas influências gregas, nós tivemos a doutrina dentro do catolicismo, que teve que ter um embasamento para estar trazendo figuras, até mesmo como armas, assim dizendo, que eu vou explicar melhor esse arma, e que tudo está dentro do catecismo. Isso tudo está escrito dentro dos ritos do catolicismo. Que segundo o catecismo, o inferno é um estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. Deus é visto pelo catolicismo como ser justo, onipotente de toda a criação. Ele não predeterminou que certos indivíduos passariam toda a eternidade queimando no fogo do inferno. Acredita-se que essas pessoas por si escolheram ir para o inferno através da renegação de Deus, de ter os seus pecados contra Deus, contra os irmãos aqui na terra e principalmente contra as regras e as normas da igreja, que por si criaram dois tipos de pecados: os pecados mortais e o pecado venial. O pecado mortal é aquele que destrói toda a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Já o pecado venial deixa subsistir ainda essa caridade, ela ainda viva dentro de nós, embora esteja ofendida e ferida. Então, o que é que eles colocam dentro desse pecado? A partir do momento que você comete um pecado mortal, que o pecado mortal é aquele intencional, é aquele que você tem total consciência do erro que está cometendo, da regra cristã que se está infringindo. A partir do momento que você tem esse pecado, que é considerado contra Deus, Deus, ele é infinito, ele é eterno. Então, se você cometeu um pecado contra um ser eterno que infringe suas leis, então você também vai ser punido eternamente, de forma que você vá para o inferno e ali ficará sem uma chance qualquer, de nenhum modo, de sair de lá um dia. Então você vai ser condenado, você vai ser expurgado para o inferno. A não ser que após um pecado mortal, você entra numa comunhão intensa com Deus, onde você abre o seu coração e aceite Deus. A partir do momento que Deus seja aceito na sua vida, que você entra para a igreja e que você consegue a indulgência vindo lá de dentro, você vai conseguir o perdão.
E a partir do momento que você consiga o perdão para o seu pecado, dali novas atitudes você terá a oportunidade de fazer para que você seja salvo. Pela indulgência indo diretamente para o céu ou para o purgatório. Para lá você expurgar os seus pecados e após essa limpeza interior, você poder gozar do reino dos céus. E existem os pecados, o pecado venial. Esse pecado venial, ele já não te coloca no inferno, assim dizendo. Esse pecado, ele te manda diretamente para o purgatório. E lá no purgatório, sim, você vai poder estar fazendo essa limpeza pelo tempo que não é calculado a cada homem, né? A não ser dentro de uma confissão, que ali numa confissão sacramental, o padre poderá lhe dizer quanto tempo em média você vai padecer no purgatório para depois disso poder ter a eterna felicidade no reino dos céus. Então o inferno, gente, ele foi utilizado na época medieval pela Igreja Católica como uma arma de controle. Ele foi utilizado para que houvesse medo e, através do medo, obediência à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nessa época medieval, todo o clero ele era comandado pelo catolicismo, todo o Estado ele era comandado pelo catolicismo. A partir do momento que as suas atitudes infringissem as regras da igreja, você seria excomungado. Uma vez excomungado da igreja, você nunca entrará no reino dos céus. Você vai para o inferno. E a partir desse momento as pessoas temiam estar questionando as ideias cristãs do catolicismo, está questionando as autoridades do catolicismo e até mesmo o próprio Estado não tinha coragem de tentar fazer, mesmo que em prol de todos os indivíduos, algo que fugisse à autoridade cristã da época. O papado era o reino absoluto, ninguém o questionava. Então, o inferno foi uma visão onde foi colocada na cabeça das pessoas que despertou muito medo e muito pavor, e que veio tomando forma, até mesmo fugindo da mitologia grega, dentro do que foi adotado e abraçado, acolhido através do catolicismo como essa figura do inferno, teve também influência de... Era um pagão, né? Era um cético, Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, e a Divina Comédia, ele usou traços do caminho que ele fez por todo o inferno, céu e purgatório, onde ele deu a aparência, vamos dizer assim, a geografia do inferno, como um lugar físico, um lugar que existe e que por lá ele passou. Então ele também influenciou muito nessa questão da concepção do fogo ardente e do inferno. A imagem do diabo, conhecido também como Lúcifer, que é um anjo caído, que na história, historicamente, ele foi conhecido por ter subido aos céus como todos os anjos, mas se invejou do poder e da glória de Deus. Assim, ele caiu e ele fez o seu próprio reinado, considerado inferno, que com o passar dos tempos, ele foi conhecido como Satã, como diabo. Até mesmo a aparência do diabo, em questão de chifres, em questão dos pés de bodes, tudo isso tem uma influência histórica que há certa controvérsia entre um historiador ou outro, mas que ainda há relatos. Por exemplo, ele é moreno com uma barbicha. Isso quer dizer, na época das cruzadas, que tiveram muitas guerras com os árabes, e a aparência dos árabes pelo catolicismo foi empregada dentro de Satã, dentro do diabo. E todo o resto de sua aparência, assim como um tridente, parecido com o de Poseidon, que é uma outra interferência grega, né? Que era o rei dos oceanos, e tinha um tridente similar ao do diabo, e que era um ser que representava muito poder. Então esse tridente foi colocado como uma forma de poder ao diabo. E toda a sua beleza, né, vamos falar assim, que é um ser muito feio, que foi criado, foi justamente para nos amedrontar. Agora, se formos parar para analisar, se um ser chamado diabo fosse o que fizesse com todo o mal ocorrido na terra, passasse por ele, por suas intervenções e por suas vontades, estava fácil, era só dar um jeito de prender o diabo, estava tudo resolvido. Mas não vamos questionar, por enquanto, essa questão da fé cristã católica dentro da criação do inferno. Então, o inferno, resumidamente, foi uma arma de controle, um controle
estado do controle do indivíduo, onde todos temiam ir contra a igreja por medo de serem excomungados e também seguindo as regras do catecismo para não cometer pecados mortais ou venial que os levassem para o inferno, que dali eles não sairiam mais. Ali você ficaria para toda a eternidade. Agora, o céu, esse lugar todo mundo quer ir, né, gente? Agora, é muito menos mensurado, muito menos comentado e relatado, por quê? Entendemos que o céu, o inferno e o purgatório, dentro de uma forma filosófica, por um lado da doutrina religiosa do Espiritismo, é um astral mental, né? É um estado psicológico que se entra. Então conhecemos mais do inferno, pela vida que até hoje vivemos, do que do céu, que certamente não passamos por lá, senão nem a pessoa que vos fala estaria aqui vos falando. Então, pouco sabemos do céu. Mas que também... Eu vim de lá. Você veio de lá? Finalmente um anjo entre nós. Ela poderá dar seu testemunho do que é o céu. Nada, é uma capelinha que está até hoje aqui encarrada. Como é que é? Tá vendo? Não deixa de ser um pecado venial. Você vai completar como? Então, o céu, que vem do latim kaleo, significa lugar de felicidade, o auge de bem-aventurança. Na Bíblia, o termo tem 3 significados, ou seja, existem 3 céus. O primeiro céu é o céu da atmosfera, dito por Gênesis. O segundo céu é o firmamento das estrelas, dito por Pedro. E o terceiro céu, esse bonito que a gente está vendo, todo mundo quer chegar lá, é o Dantes da Deus, o paraíso. Né? E acredita-se no catolicismo que quando a gente vem a morrer, não só no catolicismo como no protestantismo também, essa crença ela é pare, ela é muito similar, que nós teremos um encontro direto com Deus, teremos Deus face a face, e lá viveremos também por toda a eternidade. Lá não cometeremos pecados, lá já estaremos puros, já teremos expurgado todo, tirando o protestante dessa parte de expurgar, mas dentro do catolicismo, teremos expurgado tudo o que ainda havia de mal dentro de nós. E a partir desse momento que somos seres puros, lá estaremos para toda a eternidade, gozando da felicidade de face a face com Deus Todo-Poderoso. Dentro da teologia grega, como eu comentei, são os campos elíseos, né, onde os homens virtuosos repousam dignamente após a morte, rodeados por paisagens verdes e floridas, dançando e se divertindo noite e dia. Descrição semelhante ao céu dos cristãos e muçulmanos que também acreditam. Alguns até, os homens bombas lá do Ocidente, eles acreditam que ao explodir estão cumprindo uma ordem divina e ao chegar no paraíso deles, 1000 virgens os aguardaram. Bom, eu acho que ninguém voltou para contar essa história falando dessas 1000 virgens, mas tudo bem. É uma crença, né? Respeitemos. Neste lugar só entram as almas dos heróis, dos santos, dos sacerdotes e dos poetas e deuses. Isso dentro da mitologia grega, porque dentro do catolicismo, ou melhor, dentro do cristianismo, deixando a doutrina espírita, por enquanto, fora do cristianismo, somos cristãos, mas ainda não estamos falando da nossa doutrina. Então, quando eu digo cristianismo, eu estou falando da questão dos protestantes e dos católicos. Então, esses acreditam que, dentro da visão católica, para você ir para o céu, você tem que ser completamente purificado. Seja essa purificação feita através das indulgências, que irão lhe perdoar de todos os seus pecados e de livrar-nos da passagem pelo purgatório, você diretamente vai para o reino dos céus. Ou seja, você seguiu todas as regras religiosas, você não cometeu pecados mortais, né? Apenas veniais, esses com indulgências você já foi perdoado, então você vai poder ir diretamente para lá. Porque acredita-se que Jesus Cristo, ao vir à terra e ser crucificado como a personificação do próprio Deus vivo, vindo através do seu próprio Filho, todos os nossos pecados foram perdoados. Então, todos os pecados que nós temos que expurgar foram contraídos por nós, em vida, e não pelas nossas gerações passadas, e não como o pecado do homem em si como um todo, assim dizendo.
do protestantismo é um pouco diferente, porque acredita-se que não depende da nossa vida, dos nossos feitos, do que nós fizemos de bem ou de mal. Acredita como estávamos, qual era o nosso estado de pensamento e a nossa comunhão com Deus na hora de nossa morte. Por quê? Você pode ter feito tudo de ruim, segundo os protestantes, aqui na terra, ter matado, roubado, dentre outros crimes pelo catolicismo considerados mortais. Mas se você se arrependeu de coração e aceitou Jesus na sua vida, você foi perdoado. Você vai em contato com Deus, você vai estar com Deus de face a face e gozar eternamente dessa felicidade nos céus. Então é uma diferença muito grande. Para uns depende da atitude, do que fizemos e dos pecados que nos redimimos dentro da igreja, porque você depende de confessar seus pecados, né? Para que você possa ser perdoado. Já para o protestantismo é um pouco mais simples, figuramente analisando, mas que é algo que tem que vir de dentro, que tem que surgir de dentro do seu coração. O arrependimento não da boca para fora, mas de coração. Você se arrependeu, você pediu perdão, você aceitou Deus e Jesus, meu irmão, você está no céu, vai com Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. Nos lembrar, né? Ótimo. Então, falamos do céu, agora vamos falar do purgatório. O purgatório, ele é exclusivamente católico. Ele é algo criado pelos católicos. E tem uma referência bíblica. Obviamente, todos os textos da Bíblia dependem de muita interpretação. Se não fosse assim, não existiam tantas crenças em torno de um único livro sagrado. Existe o Velho Testamento, onde os judeus o seguem, existe o Novo Testamento, que estão os católicos e os protestantes, e existem outras doutrinas e outras ramificações dessas próprias religiões que seguem esse mesmo livro sagrado. Então, o purgatório vem de uma interpretação bíblica, que está em Macabeus, capítulo 12, versículos de 39 a 46, onde diz que no dia seguinte, após um confronto muito sangrento, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado dos seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jânimo, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que foram esta a causa de sua morte, ou seja, morreram pelo pecado, que assim acreditaram na época, por estarem com objetos amaldiçoados pela sua crença. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 1000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na sua ressurreição. Porque, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguardava aos que morreram piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Sendo assim, acredita-se que eles, através de um sacrifício, sendo interpretado pela Igreja Católica, que esse sacrifício poderia ser financeiro também, diante do século XVI, a partir do século XII já começou a culminar esse pensamento mais forte, e principalmente os crimes com indulgência e as vendas de indulgência foi por meados do século XVI. Então, esse expiatório foi uma forma de que você, comprando as orações feitas pelos vivos aos mortos, ou pelos vivos aos vivos,
você teria anos que lhe seriam retirados numa vivência dentro de um expurgatório. Um purgatório. Poderia-se dizer expurgatório, porque estamos ali para expurgar, segundo a doutrina. Ainda assim, existem outras duas passagens bíblicas, não só por Macabeus, mas entre Mateus e Lucas. A de Mateus, no capítulo 12, versículo 31, ele diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Daí se foi retirado os pecados mortais, porque toda a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é um pecado mortal. Por ser um ser eterno, criador de todas as coisas, você com esse pecado mortal iria direto para o inferno, a não ser também pelas indulgências. Então muitos pensamentos de castigo eram perdoados através da indulgência. E por isso que a indulgência ela era tão louvada e tão querida nessa época. Lucas, no capítulo 12, versículos 58 e 59, também diz: ora, quando fores com teu adversário ao magistrado, fazer o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Isso já desmistifica a questão de apenas céu e inferno, a interpretação católica. Porque se você pode ser enviado para um local para estar pagando pelos seus pecados, esse local não é o céu. O inferno é eterno. Se você entrou lá, de lá você não vai sair mais. Então, a partir do momento que até pagares o último centavo, dá-se a ideia de que, pagando toda a sua dívida e redimindo de todos os seus pecados, dali sairá. Então esse local não pode ser o inferno. E daí veio a visão do purgatório pela Igreja Católica. A criação do purgatório, no século XII. Até o século XII, o cristão ele está destinado às glórias do céu ou os tormentos eternos mantidos nas profundezas do inferno. Até então, não se tinham filosofado e interpretado sobre esses trechos bíblicos para que a criação do purgatório fosse possível. Porém, como pairava uma enorme dúvida sobre qual seria o destino de alguém que não foi nem completamente bom, nem completamente ruim, essas interpretações foram dentro de pesquisas para que algo outro terceiro lugar fosse criado dentro dos nossos destinos, né? Porque o homem começou a questionar: poxa, mas eu não sou muito ruim, mas eu também não faço muito bem ao próximo. Se eu não mereço ir para o céu, eu mereço ir para o inferno. Agora, se eu também não mereço ir para o inferno, mas não sou puro, eu mereço ir para o céu. Então, o meio termo tinha que ser criado diante disso tudo. E o mundo medieval, antes dividido entre o clero, nobreza e servos, passava a ganhar a entrada de pessoas que não se ajustavam completamente a esse modelo harmônico dos clérigos medievais. Passando a viver no efervescente ambiente urbano, mais superpopuloso, onde o controle diante de tudo era mais difícil, muitos fiéis e clérigos não tinham meios seguros para dizer se alguém levou ou não uma vida louvável aos olhos de Deus. Porque ali outros tipos de classes sociais, assim dizendo, foram sendo criadas, foram se desenvolvendo diante da evolução e do crescimento da sociedade. De fato, essa discussão era bastante antiga e já tinha presença nos escritos de Santo Agostinho no século IV. Segundo esse teólogo medieval, Santo Agostinho, o indivíduo que teve uma vida mais inclinada ao pecado seria destinado ao inferno, mas poderia sair dessa condição através das orações feitas pelos vivos em sua memória. Já aqueles que não foram inteiramente bons, mas que também não mereciam ir para o inferno, mais longe ainda estavam do reino dos céus, por um estágio de purificação poderia trazê-lo para os céus. Até então, o purgatório era compreendido como um processo de salvação espiritual, que fugia do que era normalmente convencionado pela igreja. Ou seja, essa discussão ela fez com que a igreja mudasse a sua crença em apenas céu e inferno. E a partir daí, de pensadores teólogos como Santo Agostinho, entre outros, mistificaram a criação do
purgatório. Os próprios judeus também acreditavam que aqueles que não eram nem bons ou maus seriam levados a um lugar onde a pessoa sofreria castigos temporários, ou seja, temporários, até que estivessem aptos para viverem no Éden. O dito céu, né, que já passou, não é tão bonito assim, não, mas já passou. Poderiam viver uma série de reencarnações que o levariam entre os céus ao inferno. Esses eram os pensamentos dos indianos. Então já existiam outras crenças que já questionavam algo além do céu e do inferno, até mesmo dentre os judeus, porque a partir do momento que os judeus afirmavam que a gente poderia estar nos limpando, né, expurgando esses pecados, uma ideia lá no fundo, não predita como estabelecida dentro dos pensamentos antigos. E dentre outras religiões, muitas coisas se acreditava dentro desse meio termo que era o purgatório. Agora, a indulgência foi algo que teve uma transformação muito grande dentro da religião católica. Muitos questionamentos vieram a ocorrer diante das indulgências, que significava, assim dizendo, poder das chaves do reino dos céus. Porque através da indulgência, nós pecadores, que todos os homens, mesmo que pecados leves, tinham dentro da sua vida aqui na terra, eles deveriam se livrar desses pecados, para que eles pudessem gozar do reino dos céus. Então, a confissão sacramental, na época, era utilizada para remover a culpa do pecado, juntamente com o castigo eterno devido ao pecado mortal. Ou seja, você matou, você blasfemou, mas você aceitou Deus, você entrou para a igreja, então você tem que se confessar diante do sacramento. A partir do momento que você confessou diante do sacramento, você teve esse perdão, você teve essa remissão dos seus pecados. Mas a indulgência o livraria do purgatório caminhando para o céu. Então, a partir do momento que você comprou aquela indulgência, que você teve aquelas orações que eram feitas pelos padres, pelos bispos, por monges, e principalmente a maior das indulgências vinha diretamente do Papa, dali você já não tinha que passar, mesmo através de um pecado mortal, que a confissão já te livrou dele, mas tinha que ir para o purgatório, a indulgência já ia te dar um passe livre para o céu. Para o céu você já iria sem ter que passar por esse local que ainda há muito sofrimento, como vimos aqui na imagem, né? E existiam dois tipos de indulgência. Não era também apenas uma. Tinha a indulgência parcial, que ela removia o período das penas temporais do pecado do purgatório. Então, se você tinha 1000 anos a passar pelo purgatório para que você expurgasse todos os seus pecados, todas as suas faltas e redimisse, então vamos dizer que você teve uma indulgência de 500 anos. Então você já conseguiu metade do tempo estadio lá no purgatório. E as indulgências chamadas de plenárias, essas removiam totalmente as penas temporais do pecado, que era o purgatório. Então, a partir do momento que você conseguia esse tipo de indulgência, existiam várias formas de se conseguir, principalmente financeiramente, mas também existia através de orações, de jejuns, de várias outras formas para conseguir. A plenária, normalmente, você tinha que estar num evento muito grande na igreja, um aniversário do Papa, um aniversário milenar de uma igreja em específico, que através daquela igreja em específico, durante esse evento, você conseguiria mais tempo dentro dessa indulgência. E até hoje, em 2017, no caso, no ano passado, eu estava vendo uma reportagem sobre a indulgência plenária de Porciúncula, que era o perdão de Assis, que até hoje existe. Os fiéis ainda acreditam que se visitarem qualquer igreja franciscana, em qualquer lugar do mundo, desde o meio-dia do dia 1º de agosto até a meia-noite do dia 2 de agosto, poderão obter essa indulgência plenária. Mas atenção, não basta obviamente fazer a visita. É também necessário cumprir as condições habituais para se ganhar qualquer indulgência plenária. A confissão sacramental, a comunhão eucarística e oração pelas intenções do Santo Padre, que no caso aqui, São Francisco de Assis, que através dele você consegue essa indulgência. Então, o purgatório, ele não é algo da época medieval, ele é algo que foi pré-estabelecido na época medieval. Mas até nos tempos de hoje, o catolicismo, ele prega que existe o céu, o inferno e o purgatório.
E o que agravou muito a questão dos questionamentos dentro da Igreja Católica foi entre o século XVIII e o século XVI, ou seja, XVI e XVIII, que foram os comércios das indulgências, por profissionais que na época eram chamados de perdoadores. Esses perdoadores, eles eram como se fossem missionários, que eles votavam na venda dessas indulgências que não deveriam passar de um ano diante do catecismo das regras da Igreja Católica, mas chegavam a milhares de anos, ou seja, chegava a ser uma indulgência plenária e não parcial. Dessa maneira, esse comércio trazendo muitas fortunas àquelas almas que sabiam que tinham pecado, aqueles seres que sabiam que tinham muitos pecados a purgar, eles procuravam esses ditos perdoadores para, através deles, estarem comprando a indulgência. E assim, estarem conquistando a passagem para o reino dos céus. Daí, um monge alemão, em 1517, esse denominado Martinho Lutero, que tem grande importância na criação do protestantismo, através das igrejas luteranas, ele veio a questionar essa questão das indulgências, dentre outras coisas, a partir do momento que ele estudou a Bíblia, que ele entrou por sendo clausulado, né? Me perdoe se eu estou falando errado, clausulado, exatamente. E ele ficou retido a orações e ao estudo da Bíblia. Ele teve várias discordâncias. O principal era a indulgência. Mas ele publicou as 95 teses, que foi um documento fechando 95 coisas que ele achava que estavam erradas na Igreja Católica. Esse ato teve consequências muito maiores do que eles podiam imaginar. As ideias de Lutero encontraram aprovação entre muitas pessoas, até porque já existiam os iluministas, que já questionavam muito as ideias católicas. E a partir daí, foi ganhando força em muitos adeptos, onde ele foi conseguindo desmistificar muita coisa dentro da Igreja Católica, e por vários motivos, as pessoas discordavam com a crença da Igreja Católica. Assim, muitos apoiadores vieram, né? E, no entanto, a Igreja Católica condenou suas ideias e recusou a ideia de reforma na sua doutrina. Como Lutero também se recusou a abandonar suas ideias. Então, Lutero, que era um monge alemão da Igreja Católica, ele implantou as suas ideias diante da doutrina católica para que essa mudança ocorresse. Ele houve uma relutância, onde ele condenou, a Igreja Católica condenou aqueles pensamentos, mas Martinho Lutero não abriu mão desses pensamentos. E assim ele foi excomungado da Igreja Católica, que para a própria Igreja ele seria enviado para o inferno. E assim surgiram as igrejas luteranas, presbiterianas, reformadas, anglicanas e outras nacionais. E que hoje existem tantas igrejas protestantes, que inclusive a partir desse protestantismo é que deu força para que outras crenças fossem sendo criadas, e a partir daí ganhamos força também. E vamos dizer assim, menos risco a se correr para a criação do próprio Espiritismo, que Martinho Lutero não deixou de influenciar para que nossa doutrina também viesse a ser implantada. Então, para entender um pouco o protestantismo, porque nós falamos muito do catolicismo, vamos falar sobre os 5 pontos que são os principais, os alicerces do protestantismo. Somente as Escrituras devem ser a base de toda e qualquer doutrina. As tradições da igreja só têm valor se tiverem bom embasamento na Bíblia. Somente a graça de Deus nos salva, porque ninguém consegue merecer a salvação. É um presente gratuito de Deus, ou seja, não depende das nossas atitudes, depende da nossa comunhão, indiferente de tudo que fizemos durante a vida. Se no final delas tivermos uma comunhão, um arrependimento e aceitarmos Deus e Jesus, nós iremos para o céu, seremos salvos. Somente pela fé somos salvos e justificados do pecado. Nossas obras não nos salvam, como acabei de dizer. Somente Cristo salva. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para todos os pecados. Ninguém mais pode nos salvar do pecado. E somente Deus merece glória. Ninguém mais merece nossa adoração. Nem outros deuses, nem santos, nem Maria, nem qualquer outra pessoa. Ou seja, ele também foi contra a adoração de santos através do catolicismo. Isso foi algo que não foi levado, essa adoração, para o protestantismo. Apenas Deus e Jesus eram louvados. E daí surgiram
tolerância religiosa a partir desse momento. Nos países católicos, os protestantes foram brutalmente perseguidos pela Inquisição. Nos países protestantes também houve muita violência contra os católicos. A busca por poder pelos líderes políticos dos dois lados levou a muita violência e muita crueldade. Então, o purgatório é algo católico, é algo que não está no protestantismo e também não está em outras doutrinas. Podem ter conhecimentos e crenças similares, mas o purgatório é específico do catolicismo e ainda hoje existe essa crença. Não dá para falar do purgatório, já entrando para a visão espírita, sem falar do umbral. O umbral é o purgatório? Não necessariamente. Para muitos, se equivale ao inferno e com a mistura de purgatório. Até porque, como vimos aqui no teatro aqui maravilhoso, eu achei brilhante, eu fiquei até meio assustado no início com o teatro meio tremo. E aqui nós tivemos o nosso André Luiz Tarcísio, né? Que mereceu quase um Oscar aí pela apresentação. Está representando justamente André Luiz, que está aqui na imagem. Que ele foi para o purgatório. E perdão, para o umbral, estou falando de purgatório, empolguei aqui na ideia. E o purgatório, esse é um conhecimento e uma crença 100% espírita. Que é umbral, gente. Umbral. É 100% espírita, que é um estado ou lugar transitório, não vai ser a morada de ninguém. Ele é transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a vida na terra. Ou seja, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, falta de amor, falta de comprometimento com o próximo, falta de amor ao Deus e falta com a nossa missão, que é o progresso estabelecida pelo Pai. Tudo que nos falta e tudo que nos ficou a ser purificado e expurgado é pelo umbral. Vou falar purgatório, mas não. É pelo umbral que ali vai acontecer. É a porta de entrada para o plano espiritual. Assim como o purgatório é a porta de entrada para o céu. Por isso que eu faço essa leve comparação. Mas é bem distante. É só uma simples e distante comparação. Por que passamos pelo umbral? Lísias, amigo e mentor de André Luiz no plano espiritual, nos relata sobre o porquê da existência do umbral. Gostaria de ler para vocês qual foi essa mensagem que ele nos passou. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos, nas experiências anteriores, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre. Esquecemos, porém, o objetivo essencial e, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, machucamos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações do material deteriorado nas ilusões que a criatura adquiriu por atacá-la, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Ou seja, passamos pelo umbral pelo fato de termos que fazer uma pureza para chegar na parte espiritual, para lá sermos recebidos de uma forma menos material, menos densa, porque vocês viram como aqui no próprio teatro, André Luiz, ele chegou dentro desse umbral. Imagina se ele fosse direto para a pátria espiritual, como não seria maior seu tormento? Como não seriam mais demorados seus tratamentos? E como seria mais complexo para mostrar onde esteve sua falha, quais as concepções que ele não enxergava que o conduziu até aquele local? Então, agora nós vamos fazer uma visão espírita sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, teoricamente, nós já falamos, que se compara muito com o umbral. Primeiramente, no Espiritismo, nós não acreditamos em céu e inferno, a não ser como um estado
de espírito. Ou seja, nós visualizamos e nós passamos por nossos próprios infernos e pelo nosso próprio paraíso. Aqui, dentre todos nós que estamos presentes, até quem nos fala, pode estar nesse momento da vida, vivendo o inferno, aqui encarnado, aqui vivo, aqui na terra. Porque o inferno é a nossa falta de resignação e que é simplesmente a aceitação pelos desígnios acontecidos aqui na terra, que não são desígnios de Deus, simplesmente que apontou e falou: você vai passar por essas misérias, você vai passar por esses sofrimentos. Deus criou a lei do progresso e a reencarnação infinita, se preciso, para que o progresso chegue até nós, dentro da oportunidade de vida, pela de fato vida terrestre encarnada de corpo e de alma. A partir do momento que aqui estamos, Deus nos deu a oportunidade de redimir tudo o que já fizemos desde quando o nosso espírito foi criado. Pois nós espíritas sabemos que estamos num planeta de provas e expiações e que estamos em transição para o planeta de regeneração, mas já somos primitivos. Já vivenciamos a falta do conhecimento intelectual, espiritual e moral, a partir do momento que saímos pela mão do Criador, dentro desses planetas primitivos, que assim estão no degrau 1 da escala evolutiva. E nós que não vivenciamos nada além das visões do inferno, como assim dito na figura geográfica do local, não sabemos nada além do céu, porque se passamos para algum local, foi algo similar ao inferno, porque dentro de todo o planejamento espiritual, nós ainda estamos no segundo passo. Nós estamos num planeta que está na segunda escala evolutiva. E dentro desse planeta, com certeza, muitas vezes nós já reencarnamos. Até o próprio Jesus, que hoje é o governador do nosso planeta Terra, ele já foi simples e ignorante. Ele foi criado sem privilégios, assim como todos nós. E isso é algo que deve nos motivar, sabendo que se Jesus já esteve pior do que estamos hoje, e como já fomos um dia, simples e ignorantes partindo da mão do Criador, durante várias e várias reencarnações, de vários tombos, de várias quedas, e persistindo e levantando, e corrigindo todas as suas mazelas, ele está hoje no nível de Cristo, do nível que deve nos inspirar a seguir por toda a eternidade. Porque Cristo é a nossa referência em atitudes. Cristo é a nossa referência moral. E através dos ensinamentos deixados por ele na Bíblia, e pela promessa de um Consolador que nós entendemos como a doutrina espírita, as explicações para uma conduta moral, uma vida mais regrada, para absorvermos de todo esse passado que nos impregna e nos repugna diante de tudo que já fizemos, é a ele que devemos recorrer. Porque Deus é bom o tempo todo, né? E, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Isso são palavras de Jesus, repassadas para nós através de Lucas. João, no capítulo 8, versículo 32, também nos disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, nessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, codificada por Allan Kardec, nós buscamos a todo tempo o autoconhecimento e o conhecimento do que nos espera, porque é através da verdade é que a nossa libertação virá, através das nossas atitudes que virão através do conhecimento da verdade. Então, se conhecemos a verdade e seguimos o máximo de Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, daí já todas as leis do Pentateuco já estão inclusas. Porque a partir do momento que você amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai trair, você não vai mentir, você não vai enganar. Você simplesmente vai fazer ao próximo aquilo que espera que o próximo faça a você. Ou pelo menos o que você deseja que seja feito. Então, a gente tem que começar a ver Jesus não como um objeto
de estudo, um objeto para ser levado à missa, ao culto, à palestra e nos dias de domingo, por exemplo. Jesus é muito mais do que um objeto a ser simbolizado como fé. Ele tem que ser um espelho colocado à nossa frente para que sejam as suas atitudes refletidas a nós. Nosso exemplo, que já aqui pela terra já passou, e que nos deixou ensinamentos que não devem ser simplesmente esquecidos. Isso não deve ser levado de forma muito vulgar e sem trazer o que ele nos pregou para o nosso dia a dia. Então, existe até uma musiquinha que ela é do Padre Zezinho, não sei se vocês conhecem, Amar como Jesus Amou. Quem conhece essa musiquinha? Vocês conhecem? Quem sabe cantar essa musiquinha? Vamos dar uma palhinha no trechinho dela? Vocês sabem cantar? Porque essa música, ela fala exatamente o que a gente tem que pensar a respeito de Jesus. Então vamos lá para quem sabe. De uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia se tornaria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia se tornaria muito mais feliz. Deus é bom o tempo todo. Essa música ela nos diz exatamente o que Jesus quis nos deixar como mensagem. É para viver como ele viveu, é para pensar como ele pensou, é para sentir como ele sentia. Porque o amor condicional, ele vem de dentro, porque Deus não está lá em cima, Deus está dentro de nós. Cada um de nós é uma centelha divina, que ao despertar, todo o amor incondicional vai consumir todos que estão à nossa volta. A partir do momento que nós nos virmos como seguidores do Pai, como seguidores de Jesus, como verdadeiros cristãos, nós deixaremos de lado todos os dogmas, todos os preconceitos, toda a intolerância religiosa e passaremos a nos olhar como irmãos, como moradores de um plano onde todos nós contribuiremos para o nosso progresso individual, mas também para o nosso progresso planetário, porque tudo depende da nossa união e do nosso fervor na hora de falar de Jesus e acreditar fielmente dentro do que ele quis nos passar. Então, vamos fazer algo que fuja um pouco a doutrina espírita, católica, protestante. Vamos pensar em um dos nossos amparos dentro da doutrina espírita, que somos filosofia, religião e ciência. A ciência, ela investiga e comprova. A filosofia, ela faz perguntas e nos levanta hipóteses que a religião, ela pode nos compensar com todo o amor nessa crença e nos dá todo o senso que a ciência explica. E a filosofia questiona, que dentro dos questionamentos temos tantas respostas. Então vamos entender, dentro de uma explicação científica, como que toda filosofia e toda religião aí dentro podem ser ditas e podem ser sentidas. Como somos pequenos diante de todo o universo. Há 15 milhões de anos, houve uma expansão aceleradíssima de matéria e de energia, conhecido como Big Bang. Esse foi o nome dito pela ciência e adotado. Essa aceleração da matéria e da energia, ela concentrou essa matéria naquilo que nós humanos chamamos de estrelas. E as estrelas se agruparam no que nós chamamos de galáxias. A ciência, ela calcula que em nosso universo existam mais de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias,
são mais de 200 bilhões de galáxias. E vivemos na Via Láctea, que não é tão grande, pois possui apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas, que é a nossa, que é o Sol, que já foi conhecido como estrela de quinta grandeza, hoje conhecida como estrela anã, e que nós popularmente conhecemos como Sol. E o que é o Sol? O Sol é entre 100 bilhões de estrelas que formam uma única galáxia entre outros 200 bilhões de galáxias em nosso universo. Em volta do Sol, essa estrelinha, giram massas planetárias sem luz própria, 8, para ser mais exato, 8 massas planetárias que não têm luz própria, que são iluminadas através da Terra ou de nossos satélites. E o que é a Terra dentro de tamanho e imensidão? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que entre outras 100 bilhões de estrelas que compõem uma única galáxia, entre 200 bilhões de galáxias que estão dentro do nosso universo. Ou seja, veja como somos tão pequenos. Nós somos um planetinha ao redor de uma estrelinha. Olha para você ver como nós somos tão importantes, né, gente? Vocês verem. Então tem gente que ainda acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos. Existe todo um universo conhecido por nós, dentre multiversos ainda desconhecidos, entre 200 bilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas, diversos planetas, para a gente acreditar que só aqui existe vida, que Deus fez tudo isso só por nós. E ainda tem pessoas que vão além, que acham que Deus fez tudo isso para ela existir, porque a religião dela é correta, porque o país que ela nasceu é o melhor, porque o seu sotaque é o mais agradável, porque a sua profissão é a mais bem escolhida. E a ciência sabe que o nosso planeta tem uma coisa chamada vida. Segundo a ciência, 30 milhões de espécies aqui na Terra. 30 milhões de vidas diferentes aqui na Terra. Mas até agora só classificou 3 milhões de espécies. Uma delas somos nós, o Homo sapiens. E o que nós somos? Nós somos, entre a ciência calcula, de um universo, entre 200 bilhões de galáxias, e dentro da Via Láctea, que é tão grande, possui 100 bilhões de estrelas, dentro dela tem o Sol, nós giramos em torno desse Sol, que compõe a nossa galáxia, e ali dentro desse único planeta é onde nós estamos vivendo e acreditamos que somos tudo dentro do universo. Só que até a nossa própria espécie, ela em 2017 foi calculada em 7,6 bilhões de indivíduos. Um deles é você. Dentro dessa imensidão toda, quem tu és? Um vice-treco com super. Nós não somos nada, né? Então, quando alguém chegar para você e perguntar, você sabe com quem você está falando? Você vai falar assim, você tem um tempo? Explica isso tudo que ele vai entender. O tão pequeno que nós somos, né? Então, o que se serve de resumo dentro da ciência e dentro dos questionamentos filosóficos e todo esse raciocínio e desse do amor que Deus nos dá para colocarmos sentimentos em tudo e ver o próximo de forma diferente? Nós sabemos que você é um indivíduo entre 7,6 bilhões, que compõe uma única espécie, entre 3 milhões já descobertas em seu planeta, e que vive em um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é entre outras 100 bilhões que compõem uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias em um dos universos possíveis. Então, quem é você? Quem sou eu para pensar que o certo é o jeito que eu gosto de me vestir? Que a minha religião praticada é a correta? Por que eu tenho que condenar os pensamentos daquele que não pensa igual a mim? Por que eu acho que Deus criou tudo para mim estar ali na frente e pelas minhas razões ser a que move todo o universo? E essas minhas razões é que devem ser seguidas por todos. Por que a minha raça, a minha cor de pele, a minha profissão, o país onde eu nasci, a cultura que eu sigo, ela é melhor do que a sua? A única coisa que Deus nos mostra é que dentro dessa imensidão nós somos menores do que um grão de areia. Então nós temos que olhar para o próximo dentro dessa imensidão que ele é tão pequeno como nós. Mas dando a importância a toda a criação de Deus, temos que olhar de dentro para fora, como essência divina e o amor, que tem que ser a plenitude que comanda todos os nossos passos, todos os nossos sentimentos e o que move o progresso da nossa alma.
que amar ao próximo é o mais importante dentro de tudo e dentro de todas as crenças. E é por isso que eu repito, Deus é bom o tempo todo. Gente, boa noite, muito obrigado a todos. Acabou? Nossa.